Pronto, já estou gravando. Então vamos lá, vamos para a aula. Estão vendo aqui? Eu tenho terceiro ano, a parte de física. Nós temos aqui uma atividade para ser entregue para amanhã. Ela consiste em fazer os exercícios 26, 27 e 30 da apostila. Foi passada no dia 8 de junho e é referente ao movimento uniformemente variado. Aqui já diz aqui, como a gente viu, movimento uniformemente variado, que nós temos 3 equações para resolver, onde tem uma aceleração e tudo mais. E no que a gente viu na aula passada, foram a parte de lançamento vertical, ou seja, quando eu pego uma bolinha e eu jogo ela para cima, aqui é a correção dos exercícios, ou deixo ela cair. Então a única diferença que a gente vai ter é que vamos continuar tendo as três equações aqui, só que dentre essas três equações agora temos uma pequena análise, que é qual? A aceleração ela vai se converter na gravidade. E esse cara é aproximadamente 9,8 ou 10 metros por segundo. Certo? Então, basicamente o sistema que a gente vai ter é o mesmo. O único detalhe é o que? Quando eu jogo o objeto para cima, para ele chegar na altura máxima, a velocidade final dele tem que valer zero. Por quê? Se não for zero, ou ele vai continuar subindo, ou ele já está descendo. Né? O zero é o limite dele. E o mesmo tempo que ele leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer. Então, se a gente estiver falando no tempo que ele fica no ar, a gente está levando em conta o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, a gente chegou a fazer um exercício, né? Então, vamos fazer o resto. Então, no caso, nossa apostila. Vamos ver aqui. Então, a apostila a gente tem as questões 45, 48, 51 e 53. Então, vamos resolver umas 3 questões. Pronto. Quarenta e cinco. Então, 45, 48. 45, 48, 51, 53. Beleza. 45 nós temos aí essa questão, vamos resolver ela. E ela diz o seguinte: um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros, no local onde a aceleração da gravidade da Terra é 10 metros por segundo. Desprezando o atrito, o corpo toca o solo com velocidade d. Então vamos lá. Eu vou mudar um pouquinho a forma com que eu estava fazendo, porque fazendo ali com a câmera, as fotos elas acabavam não ficando muito boas, né? Que ficam, ou na hora de eu escrever ficava um pouco desfocado e tudo mais. Então, eu vou mudar um pouquinho e ver se funciona fazendo no PowerPoint. Então, a gente tem aqui terceiro ano, CIEP, opa, beleza. Então, só para a gente resolver. A questão que a gente tinha era exatamente essa aqui. Então vamos lá. Vou só cortar.
Então vamos lá, na questão 45. Então na questão 45 ele está falando o quê? Ó? Que o corpo ele cai de uma altura de 20 metros, então a gente já sabe que a altura dele é igual a 20 metros. Lembra, como que eu resolvo uma questão de física? O primeiro passo é anotar os dados, os valores que eu tenho. Tá dando para enxergar, Marino? Tá dando para ler? Botar as letras que fica mais fácil. G igual a 10 metros por segundo quadrado. Tá dando para enxergar direito, Marina? Tá, professor, tá sim. Ok. Então ele dá um detalhe bem importante ali, ó. Ele fala que o corpo é abandonado. Quando um corpo é abandonado, significa o quê? Que a velocidade inicial dele é zero. Então o nosso V0 é igual a zero. Então essas são as informações que a gente tem. Para resolver ele, a gente viu que nós utilizamos o quê? 3 equações. Então vamos lá. A primeira equação é a equação do sorvete. S é igual a S0 mais V0t, opa, opa, V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então uma das equações era essa aqui. A outra equação é a equação aquela equação da velocidade. V igual a V0 mais AT e a outra era a equação de Torricelli, onde eu tenho aqui que é V ao quadrado, opa, V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, então delta S. Então essas eram as 3 fórmulas com que a gente trabalhava. Como que a gente resolvia qual equação utilizar? Simples, vendo o que eu quero e o que eu preciso. Então, o que eu quero são esses caras aqui que eu vou botar de verde. E o que eu estou precisando? Eu estou precisando calcular qual é a velocidade final. Então, meu V vai ser exatamente o que eu quero. E esse cara que eu quero, eu vou botar ele de vermelho. Pronto. Então, como que a gente fazia lá? A gente analisava o que eu tenho e o que eu quero. Então, a gente sabe que a nossa aceleração ela representa a gravidade. Então, eu tenho esse cara aqui, ó. Eu vou ter esse cara e esse cara. Eu vou ter também a minha altura, então eu tenho esse cara e eu tenho esse. E eu vou ter meu corpo abandonado, ou seja, vou ter meu V0. Então eu tenho esse cara e esse. Então repara, quem eu quero? Eu quero que está em vermelho. Então eu quero, na verdade, esse cara aqui, ó. Então repara, o único cara que eu não tenho é o meu tempo. Então, eu não posso utilizar a primeira nem a segunda equação. A primeira eu não posso utilizar porque não tem o que eu quero.
E a segunda eu também não posso utilizar porque eu não tenho tempo. Então a equação a ser escolhida é a equação 3. Então como que vai ficar? A gente pega a equação e vamos trabalhar ela. Os valores estão todos nas unidades certinhos, então é só substituir. Então vamos lá. Minha velocidade inicial é 0, a aceleração ela é 10 e a distância é 20, né? Então, eu vou ter ali 0 ao quadrado é 0, né? Sai desse termo. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 20, 20, 40, 400. 400. 400. Então, eu quero o valor o quê? Eu quero o valor da raiz, certo? Então, na 400 verdade, dividido. eu quero esse cara aqui, ó. A raiz de 400. Raiz de 400 é 20. 20, escreva metade. 20. Aí depois deu 20 metros por segundo, eu acho que a resposta. Viu? Certinho. Aham. Então a gente vai ter ali, ó, que vai ser igual a 20 metros por segundo. Logo a resposta que a gente vai ter é o da letra A. Letra A. Letra. Deixa eu esqueci, letra Dúvidas? Não. O que você achou? Prefere? O que achou do formato no PowerPoint? Ficou melhor? Ficou pior? Ó, professor, eu fiz diferente. Eu botei V2 é igual a VI sobre 2, elevado a 2, desculpa, mais 2, A, entre parênteses, T, F, um tracinho, T, I. Fechei. V elevado a 2, que é velocidade elevada a 2, que é igual a 0, mais 2, vezes 10, 2 vezes 10 vezes 20, que é velocidade elevada a 2 dá 400. 400 você falou que deu 20 metros por segundo. Ok, perfeito. Tá assim, fiz assim. Fiz mais difícil, não sei. É verdade. Né? Mas pelo menos foi. Mas foi. Gostou do formato assim? Acho que assim fica melhor, né? Fica bem Fica mais fácil. coloridinho, melhor do que ficar escrevendo. É. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas agora eu já estou pegando a manha. Então Muito. vamos para o próximo. Aqui, ó. A gente tinha visto 48, 51 e 53. Então 48. 48, ele fala o seguinte: um corpo é 48 aqui. lançado verticalmente para cima com velocidade de 30 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, qual será a velocidade do corpo 2 metros por segundo? Aí ele pergunta, em relação ao exercício anterior, qual a altura máxima alcançada? Então, vamos lá. Então, vou pegar aqui. Eu vou dar uma compilada nesse cara, que a gente não precisa das informações da letra 47. Então eu vou tirar elas do contexto. Pronto. A gente só precisa do enunciado. Beleza. Então vamos lá. Ele fala ali, ó, que a gente vai ter uma velocidade inicial, que é de 30 metros por segundo. Gravidade é 10. E ele quer saber qual a altura máxima. Então, vamos lá. Nós temos aí nossas três fórmulas. A questão 47 você não passou, não. A gente fez na última aula. Ah, tá. Por isso que eu passei 48. Ah, Então, tá. ó, vamos lá. A gente tem as três equações que a gente vai utilizar, né? Só que aí dessa vez a gente tem que ver qual vai ser a relação. Então, quais são os dados que ele vai fornecer? Deixa eu copiar aqui. Ele deu pra gente
a nossa velocidade inicial. Então, nesse caso, aqui é 30. Ele deu pra gente só, né? Porque esses 2 segundos é o que vai usar no outro exercício. Ele não deu a altura, que é exatamente o que ele quer saber. Ah, ele pediu o quê? A altura máxima. Então a gente sabe o quê? Que a altura máxima, na altura máxima, quem é zero? A velocidade, ela é zero. E aí, quem ele quer? Ele quer a altura máxima. Deixa eu botar aqui. 47 questão. Estamos na questão 48. Isso, 47 já. Então, na verdade, ele quer quem? O nosso ΔS, que é a altura máxima. Então, vamos analisar aqui qual das equações a gente vai utilizar. Então, deixa eu apagar tudo aqui de novo. E a gente vai analisar cada uma delas. Eu sei que a velocidade final é zero. Então, esse cara é zero. Eu sei a velocidade inicial. Eu sei a aceleração. Eu sei a velocidade inicial. Eu sei a velocidade inicial. Sei a velocidade final. Sei a aceleração. Quem eu quero? Eu quero a distância. Então, eu vou querer esse cara aqui. Ó. Distância inicial, a gente sabe também, né? Então, vale zero. Ele não fala, se não fala é zero. Então, ó, eu quero esse S ou eu quero outro. Então, repare. Para a gente poder resolver, temos aí uma grande questão. Para eu achar o S está na primeira questão. Só que na primeira questão eu não tenho quem? Eu não tenho tempo. Então eu não consigo resolver ela pela primeira questão. Então, de novo, eu vou ter que resolver por quem? Pela terceira questão. Pela terceira equação, no caso. Então, como que vai ficar? Substituindo os valores, eu vou ter velocidade final zero. Eu vou ter minha velocidade inicial 30. A aceleração ela vale 10 vezes a distância. Eita. Então vai ficar 0 ao quadrado vai dar 0. 30 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Se é 1, 0, vai ficar 2 zeros. E aqui vai dar 20. Como ele está subindo, a aceleração ela é negativa. Por que negativa? Porque senão a gente vai achar uma distância negativa. É só por questão de convenção mesmo. Não vai fazer nenhuma diferença real na conta, substancial para a gente. Então a gente vai ter que esse cara, passei para o outro lado, ele vai ser igual a 900. Então passa dividindo, né? 900 dividido por 20, cortei o Dá zero. 45 metros. Isso aí, 45. Uhum. Então a gente tem aí letra E. Resposta letra E, 45 metros. Isso aí. Então a resposta é letra E. Dúvidas? Não. Ok. Então vamos para o próximo. Vamos ver se dá pra gente fazer o próximo. O próximo é 51 e 53, né? 51 e 53. 51, então ele vai falar ali. Bom, vamos fazer a 51. Então deixa eu só jogar pra cá. Então o que a gente tem aqui no 51? Quanto ao movimento de um corpo lançado verticalmente para cima,
e submetido somente à ação da gravidade, é correto afirmar que a velocidade no ponto mais alto é zero instantaneamente. Certo, né? A gente não faz essa É, consideração aqui, ó. A verdadeira. altura máxima igual a zero. Isso aí. Então, esse cara aqui vai estar certo. Deixa eu ver. Verdadeira. Verdadeira. Falsa, segunda. Ah, achava que tinha um símbolozinho de um joinha, de um legalzinho, mas acho que aqui não tem não. Bom, vai o coraçãozinho e vai um bloco. Então, a primeira tá certo. Então foi o coraçãozinho. A segunda questão ele fala: a velocidade do corpo é constante para todo o percurso. Mentira, né? Olha aqui, ó. A velocidade passou de 30 para zero. É falso. É falso. Então, tomou o bloco. 4. O tempo necessário para a subida é igual ao tempo da descida, sempre que o corpo é lançado de um ponto e retorna ao mesmo ponto. Não foi, Verdadeira? não foi uma das condições que eu falei aqui, ó? Tempo que fica no ar é o tempo de subida mais o tempo de descida. E eles são iguais? Foi o que eu falei, né? Então esse cara tá certo. Verdadeira. A aceleração do corpo é maior na descida do que na subida. Mentira, né? A Falso. aceleração não é sempre 10? A única diferença é o que ela só muda de sentido. Uma hora é positiva, outra hora é negativa. Para um dado ponto na trajetória, a velocidade tem os mesmos valores no módulo, na subida e na descida. Então ele fala, para um dado ponto na trajetória, a velocidade tem os mesmos valores em módulo, na subida e na descida. Verdade, ó. No caso, o É. que vai acontecer? Ele vai estar desacelerando, depois ele vai estar acelerando. A outra é falsa, né? Aham. E a verdadeira, né? A 16 16 é verdadeira. verdade. Então a gente chega aí. Opa. Verdadeira, verdadeira, Chegamos verdadeira. que então vai ser o 1 mais 1 mais 4 mais 16. Então isso aqui vai dar 21. Então a resposta que a gente tem 16. 21. 21. 21. Resposta é 21, certinho. Então essa aqui seria a nossa resposta. Verdadeira, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira. Resposta é 21. Certo? Uhum. Então vamos lá. O que a gente vai começar a ver agora, acho que a gente não chegou a ver. Na verdade, eu acho que eu vou terminar o lançamento, depois a gente vê a parte de gráfico. Então nós vimos o lançamento vertical. Agora o que a gente vai ver? A gente vai ver o lançamento horizontal. Ou melhor, a gente pode ver o lançamento horizontal. Não vai fazer muita diferença. Na verdade, a gente até que está bem adiantado. O que é o lançamento horizontal? O lançamento horizontal é o movimento em que eu vou pegar o meu bloquinho e eu vou lançar ele para frente. Então, deixa eu fazer aqui uma simulação para poder ficar mais fácil para vocês. Então imagina esse caso aqui, ó. Vou botar a tela branca, porque aí a bolinha fica direitinho, fica tudo certinho. Então, deixa eu ver. Essa é a questão 53, né? Não, agora a gente vai continuar com a matéria. Ah, vai. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, vou fazer então se. Que a gente vai começar a ver o lançamento horizontal.
Então repara, como que funciona o lançamento horizontal? É bem simples. O que eu vou fazer? Eu vou pegar meu objeto e eu vou lançar ele para frente. Ou seja, quando eu faço esse tipo de movimento, eu vou ter o quê? Eu vou ter simplesmente que a velocidade dele, inicialmente, ela vai ser o quê? Ela vai ser, ó, zero no eixo x, quer dizer, desculpa, no eixo y, e no eixo x ela vai ser zero. Ou seja, ele só tem uma única velocidade, que é a velocidade do eixo x, que é o que vai movimentar ele para baixo. Então aqui a gente vai ter dois tipos de movimento. Deixa eu ver se eu aumento a velocidade, para ver se ele faz um caminho maior. Então repara, o que a gente vai ter aqui? Ó? A velocidade em x ela vai ser 20 e a velocidade em y ela vai ser zero. Então, quando eu faço esse tipo de movimento, eu estou fazendo o quê? Ó? Com que ele se movimente, e foi toda a vida, lá para frente. Então, ó, a gente vai ter exatamente esse tipo de movimento. Então, vou botar aqui uns 10, para ele não ir tão rápido. Então, eu vou ter exatamente isso aqui com ele. Ó. Ele vai vir e ele vai se mover. Ó. Olha lá que interessante. Ou seja, aqui inicialmente, ó, olha aqui o movimento. Ele vai começar o movimento só com uma velocidade em x. Conforme ele cai, o que vai acontecer? A velocidade vai se manter a mesma. Por que aqui não está se mantendo a mesma? Porque eu coloquei atrito. O atrito está roubando essa velocidade. Por isso que aqui ele está perdendo. Pronto. Então, ó, olha agora, a velocidade em x é 10, ele vai manter 10, e olha o que vai acontecer. Ó. Conforme ele começa a descer, a velocidade dele em y começa a aumentar. E o que significa essa velocidade negativa? Significa que ele está indo para onde? Para baixo. Ó. Então, em todo movimento, ele vai ter exatamente isso aqui. Ó. Eu vou ter uma velocidade em x constante, e eu vou ter uma velocidade em y também. Olha lá, ó, que ela vai se alternar até um determinado valor, ó, que quando ele toca o chão, ela se altera. E o mais interessante é o quê? Como que a gente vai resolver um tipo de exercício assim? Simples. Da seguinte forma. Imagina que eu tenho outra bolinha, igual, idêntica. Só que agora, olha que interessante que eu vou fazer. Um deles vai estar se deslocando para frente e o outro vai estar caindo. Ó, tá vendo que o outro está caindo? Né? O outro vai estar caindo. Então, o que acontece? Deixa eu só botar aqui no granulado. Pronto, pronto. Pronto. Então, o que acontece? Agora eu tenho duas esferas. As duas esferas, ela vai se deslocar para frente, em compensação a outra, ela vai cair. Então, o que vai acontecer? Vamos ver se vai funcionar. Quase, porque essa aqui está se movendo. Ou, na verdade, eu posso até tirar ele, né? Na verdade, eu posso até tirar, não preciso nem do bloquinho. Eu que sou trouxa de ter botado esse bloco. Então, olha que interessante. Eu vou ter duas esferas da mesma altura. Quando eu lanço eles, repara que ó, eles vão cair. E ó, quando eles tocam o solo, elas vão tocar o solo ao mesmo tempo. Ou seja, o mesmo tempo que essa bolinha demorou para cair, foi o mesmo tempo que ela demorou
para se deslocar para frente. Então, quando a gente tem um lançamento horizontal, a gente vai ter exatamente esse efeito. Olha lá como ela toca igual. Então, eu vou ter o quê? Que esse comprimento aqui, ó, esse cara aqui, eu vou chamar ele de alcance. Opa. Ah, não. Então, o que vai acontecer? Deixa eu só... Não. Esse cara aqui eu vou chamar ele de alcance e ele vai atuar no meu eixo X. E esse outro cara aqui, eu vou chamar ele de altura. Tem que fazer de outro jeito. Tem que fazer assim. Então repara que ele vai ter duas coisas que eu vou querer analisar. Eu vou querer analisar a altura e o alcance desse cara. Então, vamos ver se eu consigo reaproveitar alguma coisinha dessa que eu fiz. Opa. Então, deixa eu botar um textinho. Então, no lançamento horizontal, conseguiu entender, Marina? Então, ó, no lançamento horizontal, o corpo se desloca para frente e para baixo devido à ação da gravidade. Então, o mesmo tempo que ele demora para percorrer a altura, ele demora para atingir o alcance, ou seja, ele demora para percorrer a altura, deixa eu botar aqui, eixo Y, ele demora para atingir o alcance, que seria o eixo X. Então, um detalhe do lançamento horizontal é que a velocidade em y é zero. Então, repara, no eixo y eu vou ter uma ação que vai ser quem? O movimento uniformemente variado. Então,
Então, em y, temos o movimento uniformemente variado. Já no eixo x, temos o movimento uniforme, ou seja, mu. E o tempo é o que conecta os dois tipos de movimento. Conseguiu entender, Marina? Então, qual é a grande sacada? Agora a gente vai ter uma... Tem que copiar, né, professor? Melhor copiar, né? Eu mando foto para você. Eu mando PDF lá da mesma aula. Tá bom. Vou Então, deixar aqui depois. é que senão a gente aí não perde muito tempo. Ah, sim. Aí o que acontece ali, ó? E é bom que qualquer coisa, quando você for refazer os exercícios, aí você pode copiar e você vai relembrando. Ah, O que a gente tem ali, ó? No lançamento horizontal, eu vou lançar o meu corpo, ele vai cair para baixo, para frente. E a gente viu o quê? Que a velocidade em y, ela vai ser o quê? Ela vai ser zero. Ó, conforme esse corpo se movimenta, ó, deixa eu ver. Opa. Ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente aquilo ali, ó. Eu tenho velocidade em x, mas não tenho velocidade em y. E a grande sacada é o quê? O que vai conectar um exemplo ao outro é exatamente esse cara aqui, que é o tempo. Então, o mesmo tempo que ele faz para um, ele vai fazer para o outro. Ou seja, em um ele vai ser zero e no outro não. Então, como que a gente resolve esse tipo de questão? Então, vamos lá. Vamos resolver pelo menos uma questão. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Aqui já entra o lançamento oblíquo, que a gente vai ver também. Vamos ver se ele vai reconhecer. E horizontal. É, aqui ele já vai começar a pegar força. Não tem problema não. A gente pega aqui na internet. Lançamento horizontal. Exercícios. Vou pegar os bem simplesinhos. Aqui, ó. Um objeto foi lançado horizontalmente do céu de um arranha-céu de 320 metros de altura, com uma velocidade de 15 metros por segundo. Qual é o alcance horizontal dele? Então vamos lá. Então a gente vai ter aqui. Deixa eu pegar a questão 3, que eu pego tudo. Pronto.
Vou deixar o link aqui da questão aqui embaixo. Depois a gente faz alguns como exercício. E aqui a gente tem Essa o vai nosso... fazer, essa vai fazer com agora ou a gente vai ter que fazer em casa depois? Eu Em vou casa fazer que eu esse digo com assim. vocês e deixo o resto para fazer em casa. Ah, Tudo bem? uhum. Então o que a gente tem ali? Ó? O objeto foi lançado horizontalmente do alto de um arranha-céu de 320 metros de altura, com velocidade de 15 metros por segundo. Determine a velocidade horizontal do objeto. Então imagina ali, eu tenho um objeto, ele tem aqui uma altura de 320 metros. Deixa eu desenhar isso, acho que isso aqui no Blender vai ficar melhor. Então eu tenho aqui um prédio que ele tem uma altura. Opa. Então imagina assim, ó, tem um prédio que ele tem uma altura de 320 metros e ele vai ter uma velocidade por exemplo, de 15 metros por segundo. Então eu quero saber qual vai ser o alcance dele. Então digamos que eu pego ele e jogo aquele para frente. Eu quero saber quanto que ele vai andar, ou seja, ele vai fazer essa trajetória e ele vai parar onde? Ah lá. Enfim. Então o que eu estou querendo saber é essa distância aqui, ó, que é esse alcance. Então vamos lá. Como que eu faria isso? Então é como se eu tivesse esse desenho aqui e ele tivesse ali uma velocidade dele para frente. Então vamos lá, vamos anotar todos os dados que a gente tem. Então vai ficar mais fácil. Então eu vou ter aqui, ó, dados que eu tenho no meu eixo x e dados que eu tenho no meu eixo y. Então eu vou ter aqui, ó, eixo x e os dados que eu tenho no meu eixo y. Opa. Então vamos lá. Quais são os dados que eu tenho no meu eixo x? No meu eixo x, o único dado que eu tenho é quem? É a velocidade, que representa 15 metros por segundo. Então esse é um dado que eu tenho no meu eixo x. No meu eixo y, eu tenho o quê? Eu tenho minha velocidade inicial? Tenho. Ela vale quanto? Zero. Ó, aqui, ó. Detalhe do lançamento que a velocidade em y é zero. Então sempre eu vou ter que minha velocidade em y ela vai ser zero. Nesse caso, quem? A minha velocidade inicial. O que mais eu vou ter? Eu vou ter no meu eixo y que a aceleração ela vai valer quanto? 10, né? A aceleração, que é igual à gravidade, ela também vai valer 10 metros por segundo ao quadrado. E eu tenho também que a altura, ou melhor, o nosso ΔS, né? Ele vai valer ali 320 metros, que é a nossa altura.
Então, repara que esses são os dados que a gente tem do eixo y e do eixo x. Quais são as equações que a gente vai ter? Nós vamos ter essas equações aqui, ó. Temos as equações de um movimento uniforme. Peraí. Então, ó, temos as equações de movimento uniforme, que é esse cara, S igual a S0 mais VT, e o restante das equações é tudo movimento uniformemente variado. Então, aqui, então vamos lá. Vamos fazer o mesmo esquema que a gente sempre fez. O que eu quero? Ele pede, determine um alcance horizontal. Alcance horizontal é o eixo x ou eixo y? Horizonte é o nosso eixo x, né? Então ele quer saber quem? Ele quer saber exatamente o nosso x, ou seja, o nosso ΔS. É isso que ele quer saber. Então esse cara aqui é o nosso vermelhinho. Ué. Então se é ele que eu quero saber, aonde ele vai aparecer? Ó? Ele vai aparecer no meu eixo x. Ó. Deixa eu botar aqui, ó. MU, eixo x. Esse cara é o nosso eixo y. E esse cara é o nosso eixo y de novo. Eixo y de novo. Certo? Então, se eu estou no eixo x e eu quero saber a minha distância, quem eu quero saber? Eu quero saber quem é esse cara aqui, ó. Esse aqui eu já sei, porque ele vai valer 0, né? Se ele não falou nada, ele vale 0. Vou botar um azul. Eu sei a minha velocidade. Só que olha que interessante, para eu poder achar minha distância, eu preciso achar meu tempo. Eu não tenho meu tempo, certo? Então vamos analisar nosso eixo y, o que a gente tem? Ó? Nós temos a velocidade inicial, então que são esses dois caras. Nós temos a aceleração e temos a distância. Então repara que, para eu poder resolver, eu tenho que achar o meu tempo. Então, olhando aqui no meu exercício, qual das equações que tem o tempo? Eu tenho a segunda e a terceira equação. Só que na terceira equação não tem a velocidade final. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso resolver com a segunda equação para depois achar esse tempo. Só que se eu for resolver escolher a segunda equação, eu vou ter tempo e tempo ao quadrado. Isso me resulta numa equação de segundo grau, que não é legal. Então, o que é mais fácil e aconselhável fazer? Utilizar a quarta equação. Por que utilizar ela? Porque eu vou achar a velocidade final. Depois que eu acho a velocidade final, eu vou achar o tempo, depois eu substituo. Então, nesse caso, eu vou resolver e vou fazer 3 equações. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse cara. Deixa eu botar em um verde, para separar. Então, eu vou substituir. A velocidade final não sei. Velocidade inicial 0. A aceleração é 10. E a distância é 320. Então, vai ficar 320 vezes 2 dá 640. 6.400.
6.400 é a mesma coisa que 64 vezes 100. 64 é 80, 100 é 10. Então a minha velocidade, na verdade, ela vai ser 80 metros por segundo. Opa. Então o que vai acontecer? Achei a minha velocidade, agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa segunda equação aqui, ó. V é igual a V0 mais AT. Por quê? Agora que eu já sei a minha velocidade, eu posso achar quem? Eu posso achar o meu tempo. Então vamos lá. Minha velocidade, ela é 80. Minha velocidade inicial, ela é 0. A aceleração é 10 vezes o tempo. Então eu tenho o quê? 0 não vai influenciar, então na verdade eu tenho que meu tempo é igual a 80 dividido por 10, e esse cara vai dar 8 segundos. Então agora que eu achei o meu tempo, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a minha terceira equação, ou melhor, a minha primeira equação cronológica, né, que é a de movimento uniforme, e vou substituir ela. Então vamos lá. Pegando a minha primeira equação, vou botar em preto mesmo. Eu vou ter a minha distância inicial é 0, que ele não fala nada, velocidade é 15 e o tempo é 8. Então, só fazer aqui, né? 15 vezes 8, 120. Então, nós temos que a distância que esse cara vai percorrer é de 120 metros. Dúvidas? Não. Conseguiu entender mais ou menos a lógica? Então, tudo que a gente Aham. vai fazer é sempre encontrar o tempo. Encontrando o tempo, a gente acha tudo. Então, o objetivo é o quê? Ele vai dar alguma informação, que pode ser no eixo X, por exemplo. Então, digamos que ele dê o alcance. Então, com o alcance, com a velocidade, você sabe e você acha o tempo. Com esse tempo, você vem para o eixo Y e acha e faz o resto. Conseguiu entender? Aham. Dúvidas? Não, tá tranquilo, professor. Beleza. Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, só para ver se o que eu estava falando era verdade. Então, deixa eu botar aqui, eixo X, eixo Y, posição do eixo Y. Opa, acabei tirando. Então, vamos ver se isso aqui é realmente verdade. Ó, meu cara está começando a 8 metros. Então, se eu elevar ele para uma altura... Bem que eu consigo fazer isso por informação. Não precisava fazer. Pera aí. Não, mas acho que eu não tenho aumento, ângulo, velocidade. Não, eu não tenho a altura dele. Agora já está em 400. Então digamos que eu leve ele, ó, 70. 90. 100.
que eu estou fazendo aqui? Eu estou levantando a bolinha para ela chegar numa altura de 320 metros. Então, ali ó, agora ela está 300, quase chegando lá. Ó, quase. Deixa eu ver se ele limpa aqui o gráfico. Ó, está em 290. Mais um pouquinho. 320. Só descer mais um pouquinho. Deixa eu zerar a velocidade dele. Pronto. 330. 332. Pronto. 328. Aqui. 320. Então aproximadamente 320. Então se ele tem uma velocidade que era de 15 metros por segundo, então ele tem que alcançar 120 metros, né? Então vamos lá. Ele tem uma velocidade de 15 metros por segundo. Então agora eu vou mudar para a posição em X. Então, ó, ele está caindo, está caindo, está caindo. Então, quando ele tocar, a gente viu que ele vai tocar o solo em 8 segundos. Né, ó, passou-se 4 segundos, 5 segundos, ó. Ele ainda está longe de cair, ó. Tá lá em cima ainda, né, porque eu estou na velocidade bem devagarzinho. Então a gente tem aqui, ó, no gráfico, o que está em verde representa a posição em X, que é o que a gente quer descobrir. Então, ó. Então ele vai tocar o solo agora, praticamente agora. Quando ele Gostou. toca o solo, ele vai ter ali aproximadamente, né, 320, né? 125 metros. Claro que isso aqui Parece. não está perfeito, né, porque eu botei a gravidade 9,8, teria que repetir e tudo mais. Mas o que a gente calculou, 120, ou seja, é exatamente o valor certinho. Né? Se a gente mudasse aqui, colocasse a gravidade como 10, que foi o que a gente calculou, aí ele teria lá o mesmo valor, tudo direitinho. Mas de qualquer forma a gente chegou no resultado que era o esperado. Certo? Dúvidas? Sim. Não, tá tranquilo. Então a gente termina por aqui. Aí eu vou ver se eu mando o PDF. Já passar